Olá, todos bem? Espero que sim. Estamos iniciando a temporada 2024 do Pod Jogo, o podcast do Jogo do Poder, aqui pelo Grupo Meio. Ao meu lado, para este primeiro programa da nova temporada, Arimateia Carvalho. Olá, Ari. Olá, Amadeu Campos, olá, audiência. Quero agradecer a vocês que nos assistem em todo o Brasil, em todo o mundo. E a nossa temporada de 2023, a primeira, fez muito sucesso, muita repercussão. Eu acho que a deste ano vai fazer mais sucesso ainda, a julgar pelo nosso primeiro convidado, não é, Amadeu? Isso aí. Inclusive, você nos acompanha no YouTube, aqui no Meio Mais, vê o programa na íntegra, aliás, os programas pretéritos também, os cortes, e acompanhar a nossa audiência em todas as plataformas do Grupo Meio. O nosso entrevistado que abre a temporada 2024 é o ex-ministro e petista militante, fundador do partido desde sempre, José Dirceu. Olá, José Dirceu, obrigado por ter aceito o nosso convite para essa conversa aqui. Eu que agradeço e cumprimento vocês pelo sucesso do Pod Jogo e fico honrado de ser o primeiro entrevistado desse ano. Bem, vamos lá. O senhor está num trabalho de retorno ao mainstream, né? A essa roda viva da política e do debate público depois de uma temporada de dissabores. O senhor encontrou um mundo político diferente? O senhor encontrou... O que é que o senhor considera mais complicado nessa reinserção? Que o mundo mudou e o Brasil mudou. Nós vivemos hoje no mundo geopolítico com a ascensão da China, Índia, Irã, Turquia, agora vem a Indonésia, o próprio Brasil e a Rússia, e também no mundo de guerras. Em um mundo que passou por uma pandemia e por uma grave crise da globalização. Na verdade, uma mudança, porque as cadeias produtivas, logística, tudo está em questionamento. E a própria dependência de cada país da globalização. A própria Europa, o próprio Estados Unidos começaram um processo de reindustrialização e há uma guerra tecnológica, comercial contra a China. Isso é evidente pela quase que inacreditável, né? Ascensão da China a quase primeira potência mundial, talvez menos militar. Os Estados Unidos se apoia no dólar. Hoje a economia americana está crescendo mais estão imprimindo dólar. E pela imigração também, pela força da imigração, por incrível que pareça. E também porque tem as bases tecnológicas e a maior economia do mundo. E a Europa, idem. A Europa enfrenta uma situação de estagnação e de crise. Não tem mais população, está contra a imigração, e a extrema-direita acabou sendo um subproduto dessa crise da globalização, que desmontou os estados de bem-estar social de muitos países, acabou proletarizando classes médias, inclusive nos Estados Unidos, e abre uma oportunidade para o Brasil. Como o Brasil é um país que tem um território, riquezas, uma população que de per se é uma potência e tem uma soberania alimentar, energética, inclusive limpa, e pode se aproveitar dessa transição energética, ambiental, da questão climática, e pode se aproveitar também dessa mudança das cadeias produtivas. O Brasil hoje é uma das 10 maiores economias do mundo, tem vantagens comparativas, basta dizer que nós não temos inverno, né? Inacreditáveis, tem um mercado de 200 milhões de habitantes, mais 200 ao seu lado na América do Sul, mas tem que fazer um dever de casa, que é a revolução tecnológica e a reindustrialização, e resolver o problema do financiamento do crescimento, porque a nossa estrutura tributária concentra a renda em vez de distribuir. Isso derruba muito o consumo, a demanda. E os nossos juros são os únicos do mundo. O Brasil é o único país do mundo que paga 6, 7% sobre a dívida pública.
qualquer país do mundo, inclusive os Estados Unidos, se pagar a metade que o Brasil paga, quebra. Esse é um problema de difícil solução, porque precisa de uma maioria parlamentar. Então, nós que estamos governando o Brasil, temos um desafio, né? Sozinho nós não mudamos o Brasil. E como construir alianças? E como aumentar o nosso peso no parlamento? Esse é um desafio novo para as forças políticas que já governaram o Brasil 4 vezes. Isso que é um fato inédito também. Estamos governando pela 5ª vez agora, com essa reeleição pela 3ª vez do presidente Lula. Ex-ministro, o senhor foi cassado em 2005, né? Literalmente cassado, né? Comecinho de dezembro de 2005, ficou aí quase 20 anos ausente da vida pública. Foi processado, foi julgado, condenado, cumpriu pena e agora o senhor está de volta. Inclusive discursou recentemente no Senado a convite do senador Randolfo Rodrigues. O senhor virou essas páginas ou o senhor guarda alguma mágoa, algum ressentimento de quem? Não, eu não guardo. Se eu fosse guardar mágoa, recentemente eu já tinha morrido de câncer. Já tive um câncer, já tive um hematoma, já tive uma pneumonia nesses últimos 4 anos. Veja bem, eu fui cassado, literalmente, porque eu virei bandido e corrupto em 24 horas. Você foi cassado com C cedilha? As duas coisas com C cedilha. Por quê? Como é que alguém com a vida política que eu tive, de 1965 até 2005, sem nunca ter respondido a nenhum processo, nunca ter sido investigado, a não ser a luta contra a ditadura, aquilo que chamava crimes contra a segurança nacional, que eu me orgulho, e a prisão, porque eu fui preso na ditadura. E vivi nesse país, voltei para esse país 3 vezes por minha decisão, clandestino, para participar da resistência armada e depois para viver aqui. Vivi com outro nome durante 6 anos. Deram credibilidade ao Roberto Jefferson. A minha palavra era a minha palavra contra a palavra do Roberto Jefferson. Se nós olharmos hoje quem é o Roberto Jefferson, nós vamos ver a farsa que foi a acusação contra mim, que eu era chefe do mensalão. Aliás, eu fui absolvido pelo Supremo Tribunal Federal dessa acusação. Eu fui condenado sem provas, todo o Brasil sabe disso, por corrupção. E cumpri a pena. Cumpri a pena no regime fechado, que eu era ilegalmente, porque era semiaberto. O ministro Joaquim Barbosa me manteve ilegalmente, depois o Supremo, por unanimidade, me levou para o regime semiaberto. Eu cumpri a pena, estava cumprindo a pena do regime aberto. Portanto, estava preso. Fui preso. Como é que pode isso? Para fazer o espetáculo da prisão. Toda a minha prisão na Lava Jato, eu fiquei preso de 5 de agosto de 2015 até 8 de novembro de 19, eu fiquei 1 ano só em liberdade. Eles me prenderam 3 vezes. O Supremo me soltou as 3 vezes. Eram ilegais as prisões. E as acusações são absolutamente kafkianas. Para dar um exemplo, eu fui condenado num processo por corrupção e lavagem, a empresa que ganhou a licitação foi absolvida, a comissão que foi paga para o consultor de 7 milhões foi legalizada, ele foi absolvido e eu fui condenado. Então, era para me prender para quê? Para me fazer delação. Delatar quem? O Lula. Por isso que eu estou pedindo a anulação do processo no Supremo, todos esses processos no Supremo. Eu já fui absolvido de lavagem de dinheiro, já fui absolvido de crime contra a ordem tributária, já foram arquivados inquéritos, já foram arquivados processos, mas eu ainda tenho no Supremo Tribunal Federal 2 pedidos. Um sobre os prazos de prescrição, porque a Lava Jato mudou o Código Penal, o Código de Processo Penal. Eles faziam o que queriam do país. E estou pedindo também anulação. Um pedido está na 2ª turma, o outro pedido está com o ministro Gilmar Mendes. E eu tenho o julgamento, porque eu já fui absolvido num processo em lavagem, ainda um 2º julgamento no STJ, e um outro também no STJ. Mas se o Supremo decidir, aqueles perdem o sentido. Portanto, eu tenho muita tranquilidade com relação a isso, porque, primeiro, que eu nunca deixei a vida política, mais a vida institucional, porque eu escrevia minhas memórias na prisão, organizei uma biblioteca, organizei um almoxarifado do setor odontológico, depois do farmacêutico, eu sempre trabalhei, nunca deixei de trabalhar, inclusive, na prisão. E escrevi um 2º livro, que eu vou publicar agora esse ano, de memórias. Deixei preparado um livro sobre eu e a Lava Jato, que eu quero, no ano que vem, terminar.
e militei. Esses anos todos tenho escrito, já escrevi no Poder 360, no Metrópolis, publico artigo, agora acabei de publicar um na Folha, e aliás, no Povo, no Globo, tenho escrito também para o Congresso em Foco, e percorri o Brasil. Eu visitei 22 capitais no ano que eu fiquei em liberdade total, que o Supremo suspendeu todas as cautelares que o Moro quis me impor legalmente, depois que o Supremo tinha me dado liberdade total. Eu visitei 100 cidades. E sempre estou viajando pelo Brasil, e sempre dou minha contribuição como cidadão, né? Como militante do PT, como cidadão. O debate político e para a formação política também da opinião pública, que nós precisamos... O que eu falo sobre o Brasil, sobre o mundo, eu procuro dar uma perspectiva de médio e longo prazo, certo, para o país, além dos problemas que nós enfrentamos diariamente. Vamos aqui para um tema espinhoso, corrupção. O PT chegou ao poder e era muito forte esse apelo contra a corrupção, contra a corrupção. E chegou, ficou esses anos todos que o senhor já referiu, mas hoje é o que os adversários do PT pegam o carimbo do PT corrupto, Lula ladrão. A minha pergunta é a seguinte, é um carimbo justo? E mais, o senhor admitiu em uma entrevista à Esfera, um grupo econômico, fez uma entrevista lá, que realmente houve corrupção no governo, mas que essa corrupção, que é confirmada até por empresários e agentes públicos que devolveram recursos às autoridades, milhões às autoridades, acabou tudo se concentrando. Muitos partidos participaram desses desvios, mas tudo se concentrou no PT e se buscou muito, como o senhor disse aí, o alvo como o Lula. A minha pergunta é justo que esse carimbo fique com o partido? E por que a coisa se encaminhou para isso? É absolutamente injusto. Primeiro que não há um diretor do PT, um funcionário do PT, um gerente do PT na Petrobras envolvido em atos de corrupção. A Lava Jato se transformou, primeiro, desde o início ilegal, desde o início, essa força-tarefa que eles organizaram. Quem investiga, acusa e julga, porque é isso que virou. Porque havia um conluio entre o juiz, os procuradores, muitas vezes setores da Polícia Federal, do COAF, da Receita Federal. Eu, por exemplo, toda a minha consultoria foi glosada, me puseram uma multa de 9 milhões, virou 35, não descontaram o que eu paguei sobre os 40 milhões, que eu faturei 40 milhões em 7 anos, que dá 300, 400 mil reais por mês, que é super simples. Foi anulado no TRF de São Paulo, porque era completamente infundada. Eu dei a consultoria e o imposto que eu não paguei não desconta, e a multa vira 35, eu faturei 40 e pago 35 de multa, uma coisa... A Lava Jato se transformou num objetivo político, num instrumento político, contra o PT e contra o presidente Lula, e está aprovado. Por isso que os processos contra o presidente Lula foram anulados, e ele é presidente da República hoje. Corrupção se combate. E nós criamos instrumento para isso. Foi o presidente Lula, nossos governos, que reorganizaram a Polícia Federal, o Ministério Público, criaram a CGU. As legislações todas foram aprovadas no governo da presidente Dilma, de lavagem de dinheiro, de organização criminosa, de delação, tudo foi aprovado. Agora, a instrumentalização que se fez disso, que o Supremo Tribunal Federal tem mostrado, os ministros do Supremo têm falado publicamente, que levou à destruição da engenharia brasileira, da engenharia de projeto e das principais empresas brasileiras que exportavam serviços, que é o que faz um país mudar de qualidade, quando ele passa a exportar. Por isso que os americanos criaram o BID, os alemães têm o Exibank, os japoneses têm. Aqui no Brasil você fala que o BNDES vai financiar a exportação, a direita fica contra. Você fala que os bancos públicos precisam ser capitalizados para financiar o pequeno, o micro, que é a base desse país, a agricultura pequena, eles dizem que não pode. Então, um país que não tem perspectiva no futuro se continuar com esse tipo de pensamento. Então, vocês conhecem o PT. Ele governa esse Estado 5 vezes e elegeu junto
um outro governador que foi o Wilson, que era Wilson Martins. Wilson Martins. Então, 6 vezes, certo? O PT é um partido corrupto aqui no Piauí. Eu não conheço vereador, deputado do PT que se enriqueceu na política. Eu desafio alguém para me apresentar um prefeito do PT, um governador do PT, um deputado, um senador que se enriqueceu na política, que roubou, certo? Que assaltou os cofres públicos para se enriquecer. O problema que acontecia no Brasil era o Caixa 2, financiamento de campanha de maneira ilegal, que não tem nada a ver com comprar voto para reforma tributária e previdenciária, para assaltar o poder, a democracia, como acabou se formando a ideia, certo? Que foi chamado mensalão, entendeu? É o que eu sempre digo. Como é que alguém pode virar em 24 horas corrupto e bandido? Foi o que aconteceu comigo. A credibilidade que deram para a acusação do Roberto Jefferson. É tão esdrúxulo tudo o que aconteceu que o Roberto Jefferson foi cassado porque não provou que havia mensalão. E eu fui cassado porque eu era o chefe do mensalão, que o Supremo me absolveu. A Câmara devia ter me anistiado depois que o Supremo me absolveu de formação de quadrilha. Mas até hoje eu estou inelegível, porque foram mudando o sistema de elegibilidade. Hoje é 8 anos depois do cumprimento da pena, que é um absurdo alguém ficar... que a Constituição deixa claro quantos anos são inegibilidade, quantos anos alguém pode ficar inelegível. Bem, vamos continuar falando então do Partido dos Trabalhadores, que o senhor conhece tão bem. O senhor não acha que está na hora do PT renovar os seus quadros nacionalmente? Quando a gente fala do PT, a gente só lembra do Lula. O PT é Lula, o Lula é PT. A impressão que dá, eu não sei se a presença dele muito grande, muito pesada, né? Ele é onipresente no partido, inibe o surgimento de novas lideranças. O Lula é maior do que o PT. Pronto. Então, o PT não precisa de novas lideranças nacionais para continuar sendo relevante depois que o Lula sair da cena política? E quem seriam esses novos nomes, se eles existem? Eu acabei de falar em Fortaleza sobre isso. O PT, e não só o PT, como outros partidos que junto com o PT governam o Brasil, porque o PT, eu quero repetir, e a esquerda não mudarão o Brasil sozinhos. Nós precisamos de alianças, até porque nós precisamos de alianças no empresariado, no agronegócio, certo? Precisamos das classes médias, das grandes cidades. Foi assim que o Lula venceu a eleição. Eu vou te dar alguns exemplos de lideranças novas que têm surgido no PT. Não vou citar o Haddad, porque ele já foi candidato a presidente da República, a governador, já foi prefeito, foi ministro 2 vezes, é ministro da Fazenda, mas ele é uma dessas lideranças. Mas nós temos no Nordeste, nós temos os ex-governadores, o Wellington, o Rui Costa, o Renan, que não podemos esquecer, que não é do PT, mas é uma nova liderança, né? Temos o Camilo Santana, que é uma liderança fantástica. Ele teve mais votos que o Lula como senador. Fez o sucessor, como o Rui Costa fez. São lideranças novas. Nós temos o João Campos, que está surgindo aqui ao lado. Temos o Rafael Fonteles, que é uma liderança nova. O Jerônimo. Vão surgir liderança nova. E dentro do PT, certo? As lideranças que estavam surgindo foram caçadas. Eu, o Genuíno, fomos inabilitados. O Guxiquem praticamente teve que sair do governo. O Márcio Tomás Bastos saiu do governo por causa da perseguição que foi feita contra ele. Ninguém mais lembra disso. O próprio Gilberto Carvalho passou a ter um papel mais interno no governo. Certo? O PT perdeu os seus 3 dirigentes da direção partidária, os seus 3 líderes, o João Paulo, o professor Luizinho e o Paulo Rocha, e os seus principais ministros do governo, porque logo depois o Palocci saiu do governo também. Então também nós sofremos um processo de 13 a 19, não só de uma guerra jurídica contra o PT, de perseguição política. Sair com a camisa do PT, o boné do PT nas ruas desse país durante um período de 15, 16, 17, era ser agredido. Então, nós pagamos um preço muito grande pelo golpe contra Dilma, que foi um processo jurídico parlamentar de cassação, mas completamente sem base nenhuma, com o processo sumário político de exceção que levou o Lula à prisão. O PT pagou um preço muito caro. Mesmo assim, as lideranças novas estão surgindo. E surgirão outras, porque nós governamos cidades, estados. Mesmo no Rio Grande do Sul, o Edgar Preto
que não foi para o segundo turno por 2.500 votos e praticamente venceu a eleição na capital, uma liderança nova que surgiu, porque as lideranças nossas, Tarso Genro, Olívio Dutra, Miguel Rosseto, Raul Pontes, são lideranças que já foram ministros, já foram governadores, prefeitos, tudo. Há em cada estado, vão surgindo. São Paulo mesmo tem lideranças jovens. Para citar um exemplo que me é próximo, meu filho, que tem 45 anos e foi prefeito da cidade onde eu vivi clandestino, foi reeleito, o sucessor dele governou também, certo? E é deputado federal, foi líder do PT agora. Quer dizer, aos poucos vão surgindo. Agora, o peso do Lula é uma dádiva, porque tem alguém que governou o país 3 vezes, elegeu 2 vezes o sucessor, tem 40 milhões de votos, 45 milhões de votos. O PT tem 15% de voto, 13%. O Lula tem 35%, 40%. Porque também, assim, o Brasil, como todos os países do mundo, certo? Tem 2, 3 caminhos, né? Não tem muitos caminhos para um país adotar. Esses caminhos se expressam em lideranças. Aqui no Brasil, o Bolsonaro expressa a liderança da extrema-direita, certo? A direita está com dificuldade de ter uma expressão, né? Apesar que ela tem 300 deputados. O bolsonarismo tem 90 deputados. Nós, da centro-esquerda, temos 130, para citar o Congresso. 300 são da direita. Nós temos o Lula, teremos outros candidatos. É possível ter outros candidatos? Temos vários que nós podemos lançar presidente da República, certo? O Lula deve ser candidato à reeleição. O Haddad, vamos dizer assim, é o primeiro nome. O Haddad ele não já está ungido pelo próprio presidente Lula? Não tem ninguém ungido. Eu conheço o PT e o presidente Lula, não está ungido. Ele está com a tarefa mais difícil que tem no governo, que é o Ministério da Fazenda. Está não, ungido para ser o sucessor, não? Não. O sucessor é 1930, 2030. Sim, 2030. Muito tempo. Ele é o candidato, vamos dizer assim, que tem mais condições de ser o candidato em 2030. Mas nós estamos em 24, são 6 anos. Vai se saber. Imagina a revolução tecnológica que o mundo vai passar, as mudanças geopolíticas, os desafios que o Brasil tem para chegar em 2030. Porque o Brasil não pode continuar como está. O Brasil não pode continuar como está. Imagina que amanhã tem uma guerra que envolva a Índia. O Brasil importa 85% dos IFAs para toda a indústria de fármacos nossa da Índia. Imagina amanhã que a Rússia para de vender fertilizante para nós. Imagina que dê um problema em Taiwan e a gente não receba mais os chips de Taiwan. Todo o agronegócio nosso depende de importações. Quer dizer, o Brasil tem que se reindustrializar. O Brasil pode continuar sem ter capacidade de investimento público, com essa estrutura tributária que concentra a renda em vez de distribuir, apropria-se da renda do trabalhador com juro, aí o mercado interno não fica, é um mercado interno de subconsumo. Então, quem mudará o Brasil com essas questões que são mais estruturais? Essa é a questão. O PT perdeu a sintonia com a população e a extrema-direita engolfou esse povo? Não, são 2 questões que estão interligadas, mas são separadas. O PT não perdeu sintonia porque acabou de eleger o presidente da República e teve uma votação para o Congresso, nas circunstâncias de tudo que nós passamos, expressiva. Mas não é o Lula o Lula é maior do que o PT, nós concordamos com isso ou não? O Fernando Henrique era maior que o PSDB, o Getúlio era maior que o PTB e o PDS, porque a minha visão é a seguinte, não sei se o senhor concorda. Eu acho o Lula é maior que o petismo. E o Bolsonaro é menor que esse movimento bolsonarista, porque ele estreita as coisas. Se o Bolsonaro fosse um cara mais flexível, talvez ele abarcasse essa direita. Porque teve muita gente que foi para o Lula justamente porque não suportava aquele... São coisas diferentes. A extrema-direita e a direita, em tese, concordam com um programa liberal econômico. Em tese, porque o Bolsonaro, quando precisou, ele fez e desfez dos recursos públicos, estatizou. Entendeu? A esquerda brasileira, certo? Ela tem uma certa unidade em algumas questões, na democracia, na questão social, certo? Na questão da soberania nacional do país, da reindustrialização, da reforma tributária progressiva, certo? Que o país precisa
fazer alguma mudança no modelo agrícola, certo? Porque nós temos 3 milhões de pequenas propriedades sem crédito, sem assistência técnica, sem capacidade tecnológica. Isso poderia ser uma revolução no país, se você entendesse. Para dar alguns exemplos. O Lula é maior que o PT, mas o PT é muito grande, porque o PT, nas circunstâncias que nós estávamos, eleger o número de deputados que nós elegemos, ter a vitória que nós tivemos no Nordeste, ter mesmo em estados como São Paulo, certo? Ter a votação, ou no Paraná, que nós tivemos 27%, ou Santa Catarina, que nós fomos para o segundo turno, ou no Rio Grande do Sul, que por 2.500 votos, o partido, 31% dos brasileiros se dizem petistas e 11 simpáticos ao PT. É expressivo. O que mudou é a mobilização. Porque quando nós falamos que o Bolsonaro faz grandes manifestações, nós temos que ver o que está envolvido de recursos econômicos lá, certo? E de apoio empresarial e de apoio nas redes. Certo? Porque a dificuldade que os sindicatos têm hoje é que, com o fim do imposto sindical, porque pensa bem o que é a vida dos sindicatos no Brasil nos últimos anos. O golpe da Dilma, a prisão do Lula, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a precarização, a automação, a robotização, a mudança que houve, o surgimento do trabalhador do aplicativo, houve uma mudança drástica. Então, leva um tempo para essas lideranças sindicais, para o movimento sindical se recompor. Como vai levar um tempo o PT se recompor de tudo que passou. Mas se levar em conta tudo que passou, que o PT tem a segunda maior bancada do Congresso, certo? E que o PT elegeu o presidente da República e se manteve como o maior partido do país, nós temos um futuro. Agora, que nós estamos tendo dificuldades, é evidente que nós estamos tendo dificuldade. Agora, se você olhar a fotografia do 1º de maio em Araraquara e olhar a fotografia do 1º de maio no Itaquera, você vai perguntar por que em Araraquara a praça estava cheia. É uma cidade que nós governamos, que o Edinho governa pela 4ª vez. Então, há um problema também. Você, quando convoca uma manifestação, você tem que criar as condições para as pessoas irem nessa manifestação, porque o Bolsonaro cria. Se você olhar o número de ônibus que tem parado atrás da Avenida Paulista, certo? Além que a classe média bolsonarista se mobiliza pelo metrô, não estou dizendo que ele não tem base social, mas é evidente que depende muito do planejamento que você faz, da logística que você monta e da vontade política de fazer a manifestação. É um erro convocar manifestação em lugares abertos se você não vai organizar para ter 56 mil pessoas. Lógico. Ex-ministro, o senhor foi chefe da Casa Civil, né, do governo Lula, então o senhor conhece bem de relacionamento entre o Palácio do Planalto e o Congresso. No que o governo Lula está errando para ter esse estica e puxa semanal com os deputados e senadores e precisar ali armar um balcão de negociação de liberação de emendas a cada projeto que é importante para o Executivo? Dê aí faça uma de coach para o ministro Rui Costa. Quem sou eu? Eu só tenho que aprender com o Rui Costa, porque ele ganhou 2 eleições para governador e elegeu o sucessor numa eleição impossível, porque aquela eleição era para o Semineto ganhar. E também foi chefe do gabinete do Jacques Wagner 8 anos. Veja bem, os problemas que nós estamos enfrentando na relação com o parlamento, certo? Independem da articulação política. Ainda que possa haver problemas dentro da articulação política ou na relação da articulação política com a Casa Civil, certo? Os problemas são reais, divergências sobre questões programáticas, questões políticas. Vamos dar um exemplo. O governo faz um decreto sobre uma questão, a direita não concorda, ela tem maioria para derrubar. Então não é um problema do ministro Padilha ou do ministro Rui Costa. A questão agora da desoneração da folha, que o Haddad pretende, certo? Não pode continuar essa desoneração, tem que haver um planejamento, como aconteceu com a desoneração para as atividades, né, que o governo acabou fazendo um acordo, né? O PERSE, né? O PERSE. O governo acabou fazendo um acordo. Então, primeiro isso. Então, há problemas. Segundo, há problema de execução orçamentária, porque o país tem que manter. Se é para fazer déficit, tem que ser para investimento. O Brasil não pode fazer déficit para custeio e para pessoal, ainda que possa recompor a questão salarial de algumas categorias. O país precisa de ter recursos para fazer investimentos. E há divergências também com relação a isso.
o governo disputa muitas vezes com a maioria do Congresso, certo? Questões programáticas, que nós temos entendimento que a prioridade tem que ter ser educação e saúde, o Congresso tem que a prioridade deve ser você dar isenção e desoneração para as prefeituras com relação à Previdência. Como nós já temos um problema na Previdência no país, vamos arrumar um outro problema a nível municipal de déficit público. Então, há problemas políticos? Há problema político porque nós somos minoria no Congresso. A maioria é de direita. Esse é o problema. Porque quando nós governamos, não havia emendas impositivas. E não havia 52 bilhões de reais de emendas de bancada e parlamentar. Né? É uma situação completamente diferente de 2003 a 2011, nos dois governos do Lula. Quando chegamos no governo, havia o orçamento que era dirigido, decidido pelo Tesouro e pela Fazenda. Nós colocamos para o presidente que isso não podia continuar, que o planejamento e a Casa Civil tinham que participar, porque eu acumulava articulação política, vamos lembrar isso. E a articulação política, portanto, que eram 2 ministérios sob a minha direção, deviam participar de uma junta orçamentária. O que eu vejo que pode melhorar essas relações é a Fazenda, a Casa Civil e a articulação política, certo? Terem uma relação constante com relação aos encaminhamentos no parlamento. Certo? Agora, eu acredito que muito do parlamento é por causa da correlação de força, por causa das divergências políticas programáticas que existe. Não há acordo entre nós e a direita sobre muitas questões. Não são só questões morais, de valores, certo? Ou ideológicas, vamos dizer assim. São questões reais para enfrentar no país. Por exemplo, nós queremos tributar lucros e dividendos. E nós queremos mudar a tabela do imposto de renda, que, aliás, já estamos dando isenção até chegar nos R$5.000. Porque no Brasil, 1% da população tem 30% da renda. Quem paga imposto no Brasil são 150 milhões que tem também 30% da renda. Esse 1% precisa pagar imposto. Por isso que se aprovou imposto sobre lucros, sobre fundos exclusivos, offshore, está discutindo esse lucro sobre capital próprio, lucros de dividendo, a mudança na tabela de imposto de renda. Agora com o imposto seletivo a aeronaves, para dar exemplo, né? Aeronaves, barcos, esses iates, uma série de... Porque o país precisa... Quando falam sempre, vamos entrar para a OCDE, eu sempre digo, vamos, desde que traga a estrutura tributária deles para cá, porque eles taxam propriedade, riqueza e renda, e não bens e serviços. O Brasil, a grande massa da população brasileira paga mais imposto que aqueles que têm 1/3 da riqueza do país. Não pode continuar assim. Aí agrava-se os problemas, aí surge crime organizado, né? Cracolândia, baixo nível educacional, baixa produtividade, mas tudo isso é produto que o Estado brasileiro, porque os americanos, os ingleses e os franceses estão fazendo o inverso, estão fortalecendo o Estado. O Biden deu 3,4 trilhões de subsídios para a indústria, para a creche, para estudante, para... Sempre foi assim, né? Para inovação. Eles sempre... E aqui os no Brasil... americanos sempre fazem a proteção e os investimentos para eles mesmos e estão certos. E nós temos que fazer para nós. Deveríamos. Ex-ministro, o Brexit 14, Trump 16, Bolsonaro 18, as redes foram colonizadas pela extrema-direita. E esse 7-1 permanece até hoje. Vai continuar? Incompetência nossa. Porque vocês são especialistas, eles sabem que não é um problema financeiro, e nem tecnológico. É um problema de você dar prioridade e de você ter clareza das ideias, forças que você quer expor, porque eles têm ideias, forças claras, não tem? Se você olhar o curso desse deputado Nicolas Ferreira, 3º capítulo, 3º banheiro, que é uma mentira. Mas ele... Então, quais são as nossas ideias, força? Para nós ganharmos corações e mentes. Porque nós temos apoio praticamente da maioria do país, porque nós vencemos 5 eleições, nós perdemos uma por causa das condições que foram criadas. Se o Lula fosse candidato ou tivesse liberdade, o Haddad teria ganho a eleição. Então nós somos uma força política, somos alternativa de governo. Agora, a comunicação, certo? Hoje,
é feita pelas redes. É verdade, a televisão continua tendo um peso, rádio também tem um peso. Eu sempre dei muito valor para a rádio, quando eu fiz campanhas eleitorais. Tem um valor, certo? A mídia escrita menos, mas a mídia escrita está nas redes, né? Cara, não está só. Hoje em dia não existe mídia escrita. Ela cada vez É eletrônica. eletrônica. Então, nós temos que nos empoderar e nos apoderarmos desse instrumento, né? E da linguagem dele. Porque senão fica difícil. Porque quem foi o maior comunicador do governo Bolsonaro? Ele mesmo. Então, eu falei no artigo que eu discuti por que nós tínhamos caído nas pesquisas, aquela oscilação, além de discutir o problema econômico, eu falei, o comunicador chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. E o governo, eu até mandei agora, ó, aqui, já que nós estamos no Piauí, estamos sob o governo do nosso Rafael Fonteles, de quem eu sou muito ligado por causa do pai, que é meu amigo pessoal, querido, íntimo. Professor Nazareno. Que é um professor de todos nós, né? É. Que é uma cabeça iluminada. Eu falei, mandei um e-mail, convida a equipe do Fonteles para ir a Brasília e expor para nós, né? Para o governo, para a SECOM, como é que ele conseguiu aqui. Ou o João Campos lá em Recife. Nós temos que aprender com aquilo que foi um êxito. A publicidade, a propaganda, o que seja que nós fazemos nos partidos ou nos governos, tem que mudar, tem que ser o que está sendo aqui, por exemplo. Por isso que saiu um artigo numa matéria enorme num jornal, que eu li, Piauí, eu esqueço o nome de um site. E eu mandei para o secretário do presidente para mostrar, levar para o presidente ler. O Piauí é um case. É isso. Como o João Campos é. Não que no governo nosso, o PT, por exemplo, a nossa presidente Gleice fez um esforço fantástico, exitoso na comunicação do partido e na formação política nesses últimos anos. Mas no caso do governo, essa questão das redes continua sendo uma questão que nós temos que equacionar. Aliás, o próprio ministro Pimenta deu uma entrevista que reconheceu isso, porque acabou não se fazendo uma licitação, porque aí vem como é que nós recebemos o governo, tudo desorganizado. Aliás, a SECOM estava destruída, né? Literalmente, né? Eles destruíram a sala da SECOM. Ex-ministro, hoje o senhor permanece ainda inelegível. Confere. Mas o senhor está tentando reverter. Disse aqui no podcast que ações no Supremo e no STJ estão tentando anular aí as condenações. Então, uma vez que o senhor se torne elegível novamente, o senhor pretende disputar que cargo? Voltar à Câmara dos Deputados, sacudir a poeira e dar a volta por cima, como diz o verso da música? É muito cedo para tomar essa decisão, porque agora nós temos eleições municipais, o ano que vem vai ter uma renovação no PT que eu quero participar, eu acho que eu posso ajudar o partido nessa renovação. No segundo semestre de 25, eu vou analisar a situação, vou fazer consultas ao partido, para companheiros e companheiras que estão comigo há 20, 30, 40 anos, vou tomar uma decisão. Eu já disse que, por justiça e de justiça, eu deveria voltar para a Câmara, até para mim continuar o discurso que eu fiz na minha defesa quando me caçaram, contar a história desses últimos 20 anos, do Brasil e a minha. Mas eu não tomei decisão ainda, certo? São Paulo, o PT precisa dobrar o número de deputados, ele tem capacidade para isso. Nós elegemos 8 na última eleição. Então, acho que nós precisamos, já tivemos 17 deputados, certo? Eu quero dar uma contribuição. Eu posso dar como candidato, posso dar também fazendo campanha, porque não necessariamente, como eu fiz campanha agora em 18 por alguns companheiros e companheiras que me pediram apoio, né? Mas é muito cedo para tomar essa decisão ainda, eu não quero precipitar. Até porque essas questões, quando você se precipita, geralmente não acabam bem, sabe? Insistência em temas vencidos. O PT vai continuar... PT não, eu falo PT, sim, mas esse grupo... Aqui no Brasil, aliás, hoje a gente fala, né, progressistas e conservadores. Mas é muito mais uma ficção, no jeito que eu vejo. Porque tem muito reacionário, tem muito entre os conservadores, assim como entre os progressistas também há alguns que
nem tão progressistas assim são. Mas vamos lá, vamos aceitar Sim. a tese, progressistas e conservadores. Porque o que fazer diante de temas que são vencidos? Por exemplo, violência policial. Você pode elencar o trabalho fantástico de professores, de ONGs, sobre como é deletério que as polícias ajam como agem hoje. E aí a Polícia de São Paulo e, por exemplo, a Polícia da Bahia, que tem mais ou menos o mesmo... Hoje mesmo tem notícia sobre a Polícia da Bahia no jornal. Isso, que age mais ou menos do mesmo jeito. Porém, dá voto. Por quê? Porque qualquer tese de universidade, ela é confrontada com uma frase: bandido bom, bandido morto. Acabou. Tudo que você falou, que é ruim, que a polícia não precisa ser temida, ela tem que ser respeitada, que a polícia tem que ser técnica, tem que usar inteligência, que isso aqui... Aí vem para cá. Bandido bom, bandido morto. Se você está contra isso, você é a favor do bandido. Quer dizer, a tese está vencida. Você vai nadar contra a corrente. Questão do aborto. Você pode elencar as mulheres, a mortandade, quantas as mais pobres são as que sofrem, como as ricas conseguem, tal. Abortista, você é abortista, você quer matar os fetos, você é um abortista. Acabou o assunto. Outra, drogas. Por mais que você vá lá, olha, a maconha, a quantidade, você está traficante, o preto, o branco acaba sendo um consumidor e tal. Mas não, maconheiro, apoia maconheiro. Como fazer diante dessas teses vencidas? Enfrentá-las sob o risco de perder votos ou ignorar? Enfrentá-las. Nunca recuar nessas questões. É uma covardia se alguém que se diz progressista de esquerda recuar. Porque é pura demagogia. Ninguém em São Paulo se ilude com o Esquadrão da Morte, Rota na Rua, que antes tinha a Polícia Mineira. Porque nós já passamos por isso. O Maluf não prometeu acabar com a violência, com a Rota na Rua. O Fleury, que era agente delegado... Conhece. Ele não inventou o Esquadrão da Morte, que o Hélio Bicudo, inclusive o procurador, combateu com coragem. Tanto isso é verdade que em São Paulo uma pesquisa mostrou que 82% são favoráveis às câmaras nos policiais. Que é uma derrota, inclusive, para o Tarcísio. O Tarcísio tentou mudar essa questão dos livros didáticos, porque eles querem fazer a escola com partido, né? Eles falam sem partido, mas é com partido conservador de direita. Ele teve que recuar, porque a opinião pública se opôs àquilo, os pais, os alunos, os professores se opuseram àquilo. Nós temos que enfrentar, nós não podemos... Como é que a esquerda pode se abster ou votar a favor do fim da ressocialização dos presos? Nós temos no Brasil quase 1/3 dos presos sem julgamento cumprindo pena. Nós temos mandatos de prisão para cumprir centenas de milhares. Aí nós vamos agravar metade. Eu fiquei preso quase 40 meses no regime fechado. Passei por 3 prisões. Metade dos que estão presos por drogas são usuários. Isso é um absurdo. Todo o crescimento da população penitenciária vem com essa história que quem tem uma droga é narcotraficante. Isso é um absurdo. Essa questão das chamadas saidinhas, como a questão das isenções fiscais para as igrejas evangélicas, como é que nós podemos nos silenciar e ficar a favor disso? Aí o que aconteceu? De certa maneira, silenciamos, ficamos a favor, as próprias igrejas evangélicas ficaram contra, houve uma cisão, a igreja católica ficou contra, a presbiteriana contra, até porque a receita é para dentro das igrejas, né? Do jeito que eles criaram o sistema de isenções, se permitia que o auditor fosse para dentro dessa igreja. Quando eles perceberam isso, então nós não podemos ceder à demagogia, ao populismo judicial, né? Porque senão nós vamos acabar no seguinte: vamos aprovar a pena de morte no Brasil, é tortura daqui a pouco, entendeu? Vamos concordar? Se fizer uma pesquisa, as pessoas forem favoráveis, porque muitas vezes você tem que ficar sozinho, muitas vezes você tem que ser derrotado. Tem que ser contra-majoritário.
não é nem majoritária. Eu não acredito que a maioria da população... Se você debater, discutir, apresentar os argumentos, por exemplo, como eu estou apresentando aqui, sobre o sistema penitenciário, entendeu? O que nós vamos fazer? Essa questão de, agora, da Polícia Militar de São Paulo ter matado 60 e tantos cidadãos lá na Baixada, onde fica Santos, no Baixada litoral. Santista. Que agora não se fala mais litoral norte e litoral sul de São Paulo, porque as outras cidades cresceram, uma Praia Grande é maior que Santos já, então eles ficam, né? A cidade de São Sebastião, Ubatuba, tudo são grandes cidades hoje de turista. Isso não leva a nada, não vai diminuir em nada. O que resolveu no Rio de Janeiro? Mas eu não estou indo para a racionalidade. Não, mas nós temos que ir. Mas aí o Tarcísio faz isso e ganhou a eleição. Não, ganhou a eleição. E está bem avaliada, a pesquisa mostrou. Sim, mas veja no bem. Rio de Janeiro, todo governador se elege, vou dar um tiro na cabecinha do bandido. Sim, mas nós ganhamos muita eleição já. E o Freixo lá, que é o cara que traz o discurso da inteligência policial, nunca conseguiu se eleger nem prefeito. Não, a questão no Rio de Janeiro da eleição do Witzel foi na onda bolsonarista, certo? A eleição que vai se dar o ano que vem, a questão da segurança pública, ninguém mais no Rio acredita que você matando vai resolver o problema de segurança pública. Nós temos que enfrentar esse problema das drogas, da segurança pública, nós temos que enfrentar essa questão da evangélica, das igrejas. Ninguém fez mais pelas igrejas evangélicas que o Lula. É só pegar a legislação, todos os direitos que o Lula deu para a liberdade religiosa, não para ser contra outras religiões e não para fazer uso político da religião. Os evangélicos têm direito a fazer política? Tem, porque a Igreja Católica sempre fez política no Brasil. Aliás, teve até um partido e apoiou o golpe. A cúpula da Igreja Católica marcha com Deus, com a família pela liberdade. Então, não é essa questão, os evangélicos têm direito. Eu, inclusive, sou contra, porque agora a moda é o seguinte: Zé Arimateia, ele é evangélico. Você fala assim, Amadeu, ele é católico. Não, ninguém fala, mas por que fala que eu tenho evangélico? Está errado isso no Brasil, precisa parar com isso. A nossa divergência com os pastores ou com as igrejas evangélicas é sobre o que eles propõem, sobre valores, sobre políticas públicas. Não sobre a fé que professa. Claro que não. Exato. Não tem nada Há a um ver. entendimento errado e uma maneira errada de se referir aos evangélicos. Eu acho que o PT está descobrindo isso pela sua fala. Que os estudos mostram que o evangélico não gosta de ser taxado o evangélico. Ele é o cidadão, ele é o eleitor, ele é o contribuinte. Se você ouvir minhas falas e lê-las, eu sempre estou batendo nessa tecla. Parem de criticar os evangélicos porque eles fazem política, eles têm o direito. A Igreja Católica no Brasil... Não vamos falar do patrimônio da Igreja Católica no Brasil, né? Não vamos falar do dízimo. Porque, né? Eu que cresci na Igreja Católica, estudei em colégio de padres católicos, meus pais eram católicos, ainda que meu pai era bastante laico, né? Bastante liberal, né? Felizmente. Eu não posso aceitar isso, porque eu vi setores da Igreja Católica proibir as crianças de brincar com o presbiteriano ou com o espírita. Nós não queremos isso. A pior guerra que tem é religiosa. A mais fratricida é o fanatismo religioso. E a pior das ditaduras que o planeta tem são as teocráticas. Exatamente. Sem dúvida. Ex-ministro, vamos tangenciar, né? Vamos sair da segurança pública e vamos para as Forças Armadas. Depois dos golpes antidemocráticos de 8 de janeiro, em que a cúpula das Forças Armadas não deu guarida à intenção golpista do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas parte das Forças Armadas, sim, estava disposta a... Qual deve ser a relação de Lula com as Forças Armadas? A que ele está tendo. As Forças Armadas precisam despolitizar, despartidarizar. Militar recebe as armas da nação para defender a Constituição e a soberania nacional. Sim. Eles não são um poder nem moderador e eles não podem ter participação política e não podem expressar opinião política, porque é uma condição para você entrar para as Forças Armadas. E nem deveriam poder ocupar cargos públicos na ativa. E se for candidato, tem que ir para a reserva. Vai se candidatar. Inclusive os policiais militares, que eles não estão aceitando isso. Os militares, as Forças Armadas vão aceitar. O Brasil precisa de Forças Armadas. O mundo de hoje, infelizmente, tragicamente, os problemas estão sendo resolvidos pelas armas, pela força, e não nas Nações Unidas, e não por negociações, e não por métodos pacíficos.
Infelizmente, nós estamos desde 2001, Iraque, Afeganistão, Síria, Líbia. Agora nós estamos vendo a guerra da Ucrânia, estamos vendo a guerra de Israel contra os palestinos, que virou uma guerra contra o terrorismo, contra o Hamas, né? Independente dos atos que o Hamas praticou. Então, o Brasil precisa ter forças armadas e modernas, certo? Precisa mudar. Ninguém é contra os militares nessa forma agora. Eles não podem voltar a ter participação política. Qual é o problema? A educação. É como das PMs. Como é que se educa o policial militar? Como é que se educa o oficial da aeronáutica, da marinha e do exército? Como é que é a porta de entrada? Como é que são as promoções? O Ministério da Defesa. Por que existe GSI? Por que não está tudo no Ministério da Defesa? Então, são questões políticas, porque muitas vezes eu faço as minhas críticas, aí eles começam a pôr nas redes que eu estou contra, quero cortar o salário dos oficiais. Não, eu quis mostrar que se tem algo que os militares não podem reclamar, é dos salários, porque o Bolsonaro e esses anos todos, eles recompuseram os salários dele como nenhum outro setor do funcionalismo público. Eles têm clubes próprios, as melhores escolas, as melhores faculdades, universidades. Eles têm educação própria, previdência própria, se aposentam sem limite de idade, a metade se aposenta com 50 anos. São 12.500 famílias. Eles têm um sistema de saúde próprio. Então nós demos aos militares o que eles merecem. Vamos partir desse princípio. Agora, eles têm que devolver para a nação a obediência total à Constituição, como o Supremo disse. Eles não são poder moderador. E tem que despolitizar. Tem países do mundo que, se um militar dá uma opinião sobre o soldo ou sobre os recursos orçamentários, ele sofre sanção. Acabou de acontecer aqui, né? Vários militares na Argentina, no Chile, no Uruguai esses anos foram advertidos, ou foram presos, ou foram para a reserva, por causa de dar opinião política. No Brasil virou militar, certo? Então, o que nós pedimos é que os militares cumpram a Constituição. Esse artigo 142, na minha opinião, devia ser mudado. Esse GLO, francamente, será que o Brasil precisa disso, de GLO? Por que nós não organizamos a Força Nacional como uma força permanente mesmo, né? Uma Guarda Nacional? Porque o papel das Forças Armadas é um dos mais importantes para o Brasil no futuro, porque o Brasil vai ser muito cobiçado. Eu vou repetir, o Brasil precisa ter uma força aeronaval que defenda o país. O Brasil precisa ter as fronteiras dele, porque muitas vezes nós damos aos militares funções que são nossas. Guarda costeira, o Brasil não tem. Todos os países continentais têm guarda de fronteira. O Canadá tem, os Estados Unidos tem, a Índia tem, a China, o Brasil não tem. Aí põe as Forças Armadas. Por que as Forças Armadas têm a ver com a Calha Norte? Por que das Forças Armadas? Ou a Operação Rondon. As Forças Armadas são importantes em acidentes graves, ou em inundações, ou questões climáticas, ou em momentos como a pandemia, o país pode convocá-las. Mas para isso não precisa estar na Constituição, no GLO, entendeu? O presidente da República tem poderes para isso. E a interpretação é clara. Quem convoca é o presidente da República, não é o judiciário e o legislativo. Isso já foi um avanço na interpretação. E agora o Supremo disse que não é poder moderador. Então, eu quero deixar claro aqui que eu não estou propondo corte de salário dos militares. Eu só estou dizendo que eles já têm, é só olhar os salários, as vantagens que o Bolsonaro deu para eles, inclusive. E eles têm, o país deu a eles tudo que eles precisam. Agora eles têm que devolver para o país, voltando para os quartéis, despolitizando e não participando mais da vida política do país. Bem, a gente está chegando à reta final do nosso podcast e, ministro, na reta final aqui a gente trata de alguns temas que são mais amenos, né? Tem uma leveza essa parte final. Eu sempre começo falando de futebol. E antes da gente começar aqui a entrevista, eu descobri que o ex-ministro é um rubro-negro. Claro, usa ali a camisa do Corinthians, porque para agradar o presidente Lula, mas o coração dele é rubro-negro. É que realmente, eu nasci no sul de Minas, entre São Paulo e Rio, na Serra da Mantiqueira, uma cidade que era ferroviária, infelizmente desativamos as ferrovias, certo?
E fui flamenguista até os 14 anos. Olha aí. Inclusive lembro do Jardim Dequinha Jordão, o Índio Benito Chamorro Esquerdinha. Depois lembro do Dida, do Babá, do Zagallo, que depois jogou no Botafogo também. Cheguei em São Paulo, não havia a menor condição de torcer naquela época. Hoje torcer para um time paulista, carioca, em São Paulo, na capital, né? E virei corintiano. E sou corintiano até hoje. Aliás, as filhas são flamenguistas. eu tenho uma filha brasiliense, a Maria Antônia, que é uma flamenguista. Ela e as amigas, e conhecem tudo sobre os jogos, os jogadores, criticam. Porque um amigo meu que nos acompanhou no Rio, que é flamenguista há 30, 40 anos, falou para mim na hora de despedir: essa menina tua fica discutindo comigo quem deve ser escalado, ela sabe tudo. E eu levei ela para conhecer o Ninho do Urubu, que é uma coisa fantástica, realmente. O Flamengo deu um salto assim, de profissionalização fantástico. Outro patamar. E eu tenho muitos amigos flamenguistas. Aliás, nossos irmãos, era só um que era vascaíno, os outros 3 eram flamenguistas. E eu tenho grandes amigos, inclusive na diretoria do Flamengo. Muito bem, siga assim, vai, Ari. Bem, eu quero saber o que é que o ex-ministro Zé Dirceu conhece do Piauí. O senhor conhece o nosso Delta do Parnaíba, conhece o Patrimônio Mundial da Humanidade, que é a Serra da Capivara, da nossa gastronomia, da nossa culinária, porque o senhor é petista ali, aquele petista raiz. Então, teve muitas oportunidades de vir ao nosso estado. Bem, eu sou apaixonado pelo frango capote e todos os meus companheiros do partido sabem disso. Já falei que eu vinha, mas que eu queria comer o melhor que frango capote. A minha amiga Regina sempre em Brasília. Aliás, o Heráclito me convidava para comer frango capote quando ele e a Mariana, a esposa, me convidavam para comer frango capote. Sou apaixonado pela cajuína, porque eu sou de uma região de Guaraná. Minha cidade é a cidade de Águas e tem várias engarrafadoras de Guaraná. Ontem mesmo eu estava no bar, no restaurante de carne de sol, eu esqueço o nome, eu pedi cajuína, porque eu não queria beber, porque por causa do calor também, né? Deixar para beber. Só bebo vinho porque eu tive câncer, não bebo mais destilado, cerveja. Vou deixar beber. E conheço o Delta, não conheço Serra da Capivara. Serra da Capivara, tem que conhecer. Eu vim muitas vezes ao Piauí, eu ando muito pelo Brasil. Eu, quando fui trocado pelo embaixador americano, eu estava preso, houve aquele sequestro, a troca dos prisioneiros no avião. Eu me dei conta que eu tinha saído aos 14 anos de Passa Quatro para ir para São Paulo, que é perto de 260 quilômetros, e tinha ido à Bahia, numa reunião das entidades gerais da UNE, 2 vezes ao Rio com Vladimir Palmeira, que é um grande amigo meu até hoje, nós organizarmos o movimento estudantil, e num congresso da UNE Belo Horizonte. Eu pensei, mas como é que nós queríamos tomar o poder, governar o Brasil, se eu não sabia nem... Aí quando eu voltei, inclusive na clandestinidade, eu comecei a visitar o Brasil. Eu tenho obsessão por andar pelo Brasil, porque eu aprendo muito mais andando pelo país, conversando, vendo, porque pelo Nordeste, que eu tenho dito para os meus amigos e companheiros, amigas e companheiros em São Paulo e no Brasil, fora do Nordeste, quem pensar no Nordeste como era 10 anos, 20 anos, está absolutamente errado. O Nordeste é outra coisa, o Nordeste está mudando mais que o Brasil. O Nordeste vai mudar mais que o Brasil. É só andar pelo Nordeste. As pessoas pensam as cidades do Nordeste, se você falar em qualquer cidade, como 20 anos atrás. Não fazem ideia a mudança que está tendo no Nordeste. Ari, faz a pergunta da culinária, Ari, por favor. Ele disse que gosta. Não, rapaz, o que ele faz? É verdade. Aí. É o seguinte, essa é que eu quero saber, essa aí. Todo convidado, Isso. a gente pergunta qual é o talento culinário. Então, qual é o prato que o senhor faz, né? Conte a história aí dos seus dotes na cozinha. Eu não tenho dote. Eu, quando vivi sozinho... Nem a pipoca não sai? Não, pipoca, lógico que eu sei fazer. Eu sei fazer o feijão, porque quando eu cheguei, como nós fomos para Cuba... Feijão é de seu, tá aí. Não, quando nós fomos para Cuba, eu lavava prato, certo? E limpava. O Rolando Frati, que é um italiano, me falou um dia, você, diz que é revolucionário, você tem que aprender a cozinhar. E começou a me ensinar a cozinhar. Me ensinou a fazer o feijão. Porque eu falei para ele, mas como é que faz o caldo do feijão? Ele falou, você tira o feijão que está começando, amassa, certo? Amassa ele bastante. Como é que eu faço o básico? Ele falou, o básico você pode optar. Você quer pôr coentro, você quer pôr o quê? Mas você sabe que o Brasil é cebolinha, cebola, alho e mais alguma...
Você faz, você frita antes. Aprendi. Eu cozinhei um tempo, mas isso foi 70, 71, 72, 73. Hoje eu não tenho... E fui mal acostumado, porque sempre, meus casamentos, eu sempre fui beneficiado por companheiros que sabiam cozinhar muito bem, entendeu? Mas eu tenho toque. A Eu especialidade sou grande é o feijão. lavador de prato. Não, certo? mas o melhor feijão? Então o melhor prato que Não, você eu faz sou é o feijão. capaz de fazer um feijão e sei fazer arroz também. Feijoada Zé de Seu. Não, tem um feijão gordo baiano. É feijão gordo da Zé de Seu. Não, isso aí eu sou... Vamos batizar. Se eu passar um mês fazendo umas 3, 4 vezes, acho que eu chego num ponto que dá para comer. Feijão gordo da Zé de Seu? Pode. E eu tenho uma Pode. curiosidade. O senhor Rapidinho, citou Ari. aí a história da troca do prisioneiro pelo embaixador norte-americano. O senhor gostou do filme? O que é isso, companheiro? Gostei. Gostou? Gostei. Não, muita gente criticou, mas cinema é ficção, né? Os O senhor se reconheceu lá? Não, eu não participo. Não, me reconhecer porque é uma foto minha. Sim, exato. Mas eu digo assim, nos personagens, há críticas ao personagem que é o Virgílio, né? Algumas críticas a um outro, mas é ficção, cinema. Quando eu escrevi minhas memórias, depois que eu fui rever, é um perigo. Tem hora que você começa a fazer ficção, entendeu? Você não lembra bem dos fatos, precisa tomar muito cuidado com isso. Imagine. Então, não dá para criticar filme, seriado, série, como tem hoje, porque é ficção. Não é documentário, né? Documentário é outra coisa. Um filme sempre tem um apelo à ficção. Aliás, porque a vida é um pouco uma ficção, né? Quero agradecê-lo pela gentileza de ter aceito o nosso convite e participado do nosso Pó de Jogo. Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade Obrigado, única. Arimateia e Amadeu. Muito obrigado e obrigado ao meio também por essa oportunidade. Aliás, toda vez que eu vim aqui, mesmo nos anos duros, eu sempre tive aqui essa casa aberta. Obrigado, Ari. Até a próxima, Amadeu. Fica o convite para a nossa audiência. Olha, você vai assistir quantas vezes quiser no canal do YouTube Meio Mais. A gente também vai postar os cortes, os principais, nas nossas plataformas digitais. E você também pode conferir no portal Meio News e ainda na TV Meio em todo o Brasil. Muito obrigado pela atenção, pela audiência.